E agora eu quero pensar com vocês um pouco em alguns textos bíblicos para a gente entender os fundamentos que abençoam essa comunidade e que são os fundamentos bíblicos. Eu quero que a gente olhe para a palavra de Deus e perceba como que a palavra de Deus deseja que sejamos como igreja. Nós já temos a orientação da palavra. A grande questão é a gente avaliar se nós estamos fazendo uma igreja bíblica, estamos sendo uma igreja bíblica, ou se somos uma igreja desviada da palavra de Deus, uma igreja que está fazendo culto, uma igreja que está criando novos eventos, mas que talvez esteja desviada da palavra de Deus. Esse módulo, ele tem como fundamento a gente retornar para a palavra de Deus. Por isso nós vamos observar alguns textos bíblicos. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Quantas pessoas querem ser igreja, tentando ser igreja de maneira isolada, tentando ser igreja desligando-se do corpo. Você não vai conseguir ser bíblico se você se desconectar de pessoas. A igreja é um corpo porque ela está ligada, ela está vinculada a muitos membros. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e como igreja devemos ter prazer na celebração. Como igreja devemos ter prazer na comunidade, na vida em comum. A palavra koinonia, comunhão, significa ter a vida em comum. Como a gente quer ter a vida em comum? Vivendo desconectado, vivendo separado, vivendo distante um do outro. Isso não tem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, nos diz o seguinte: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha a praticidade dessa comunidade. Devemos nos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, traz um princípio importante para nós, um princípio importante para a nossa comunidade, e devemos observar esse ensinamento, estarmos atentos a esse ensinamento. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Os ociosos devem ser advertidos. Confortem os desanimados. Quem está desanimado precisa de conforto. Auxiliem os fracos. Se temos fracos na comunidade, eles devem ser auxiliados. Sejam pacientes para com todos. Eu preciso ser paciente com aquele que está ocioso, com o que está desanimado e com o fraco. Mas o ocioso precisa de advertência. O desanimado precisa de conforto e o fraco precisa de auxílio. Quando eu quero advertir o desanimado, eu acabo cometendo um pecado, eu acabo prejudicando ainda mais aquele que está desanimado. Como igreja devemos discernir bem isso, advertir os indisciplinados, eles precisam de advertência. Os desanimados necessitam de encorajamento e os fracos necessitam de auxílio. Como fazemos isso? Em comunidade. Como fazemos isso? Vivendo a vida comunitária, a vida da igreja, nesse contexto em que nos apoiamos mutuamente. Há muita gente desejosa de mudar a igreja. O Francis Chan cita isso em seu livro. Há muita gente desejosa de mudar a igreja, mas não raro a motivação se baseia em preferências pessoais e não em fundamento bíblico.
O que ele quer dizer com isso? Eu quero mudar elegendo uma pessoa para mudar. Eu quero mudar algum contexto, mas eu preciso levantar alguém para mudar aquele contexto. A minha referência passou a ser uma pessoa e não a comunidade. A minha dependência passou a ser num líder, num pastor, num presbítero, não numa comunidade. Uma comunidade saudável, ela é focada em Jesus, ela é centralizada em Jesus. E o poder dessa comunidade está no Senhor, mas está na unidade dessa comunidade. Quando ela passa a ser centralizada na figura de um homem, ela deixa de ser saudável. Quando ela passa a ser centralizada na figura de uma pessoa, ela deixa de ser saudável. Muitos líderes, parece que eles se sentem confortáveis, parece que isso faz bem para o seu ego, uma centralização em sua pessoa. Mas como uma igreja saudável, uma comunidade bíblica saudável, devemos buscar a saúde dessa comunidade, fazendo com que o corpo funcione, sem a necessidade da autocentralização. É importante, como comunidade, refletirmos sobre isso. Há ocasiões em que Deus abomina a nossa adoração. Existem igrejas que Deus não tem prazer, que Deus não tem alegria. Uma igreja centrada na figura de um indivíduo, uma igreja em que a adoração passou a não ter sentido, porque é uma adoração em que você fica extasiado, uma adoração em que o seu emocional é valorizado, mas que não há praticidade, mas que a vida de outros não recebem transformação. A nossa proposta nesse módulo é gerar uma teologia prática, uma adoração prática ao Senhor, uma adoração a Deus, mas que os seus olhos também estão abertos para as necessidades alheias, para as necessidades ao seu redor, ao meu redor. Eu quero voltar numa citação importante, que há muita gente desejosa de mudar a igreja, mas não raro a motivação se baseia em preferências pessoais e não em fundamento bíblico. Vamos retornar para o fundamento bíblico de onde nunca deveríamos ter saído. Vamos retornar para a palavra de Deus. Vamos retornar para um evangelho centralizado em Jesus, para uma prática centralizada em Jesus, que possamos caminhar como comunidade, nos ajudando, tendo apoio mútuo, em que todos dependem de Jesus, não dependem de um líder, mas que todos nós estejamos abertos, com os nossos olhos abertos, olhando para o Senhor Jesus, recebendo dele o alimento para o nosso coração e tudo aquilo que ele tem direcionado à nossa comunidade de fé. O texto de Amós, capítulo 5, versículos 21 ao 24, nos traz um princípio muito importante acerca da adoração bíblica. Olha o que o texto bíblico diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Meus irmãos, que texto! Em vez disso, corra com retidão, como um rio. Olha a teologia prática. Olha uma adoração vibrante, uma adoração prática. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Não adianta, irmãos, oferecermos a Deus uma oração em que a retidão e a justiça não
estão dentro de nós, em que a retidão e a justiça não estão integradas ao nosso caráter, à nossa prática cristã. É uma adoração apenas barulhenta, é uma adoração egoísta, é uma adoração orgulhosa. Quando servimos o nosso próximo, estamos entendendo aquilo que a palavra nos ensina e estamos em obediência à palavra de Deus. Isaías capítulo 58, versículos 1 ao 5, traz também um princípio para nós, um princípio importante acerca de uma adoração bíblica, de uma adoração obediente e reverente ao Senhor Jesus. Vamos observar o texto bíblico, Isaías capítulo 58. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Até parece que estão realmente desejosos de adorarem a Deus. O texto continua: pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E aí tem uma pergunta: por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que jejuamos e o Senhor não percebe o nosso jejum? Nós estamos adorando, nós estamos anunciando como trombeta, nós estamos procurando agradar ao Senhor, mas parece que o Senhor nos abandonou. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Quer dizer, uma adoração a Deus que se tornou uma adoração orgulhosa. Uma adoração a Deus em que eu quero o aplauso dos homens. Não é uma adoração a Deus, é uma adoração muito mais para que eu seja santificado. Não quero santificar a Deus, mas eu quero ser santificado. Eu não quero que Deus seja aplaudido, adorado, mas eu quero ser adorado por uma ação que eu estou fazendo, por uma ação religiosa, uma adoração orgulhosa. E o Senhor traz uma denúncia. E uma pergunta é feita: olha, nós jejuamos, mas o Senhor não percebe o nosso jejum. Nós estamos nos humilhando, mas o Senhor não está reparando isso. E o texto continua trazendo um ensinamento para a gente. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo é exatamente este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. É isso que o Senhor deseja que a gente faça.
O Senhor está fazendo uma pergunta: o jejum que eu quero é que vocês deem comida ao faminto, em que o pobre seja amparado, em que o nu seja vestido, e aquele que necessita de ajuda seja apoiado. E aí o texto traz uma promessa, Isaías, o texto que lemos, 58, do 1 ao 12, o texto que estamos meditando, e o texto traz esse ensinamento para a gente. Isaías 58, do 1 ao 12, e aí, mediante a obediência desse texto, existe uma promessa. Muitas vezes lemos a promessa, mas não observamos o contexto, e o Senhor traz uma promessa para nós. Ele diz o seguinte: aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor. Olha que adoração vibrante. Olha que adoração prática. Está falando sobre o jejum que agrada a Deus. É abandonar o dedo opressor, abandonar o jugo opressor, abandonar o dedo acusador. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Eu desejo que sejamos uma comunidade que ama pessoas, que acolhe pessoas, que serve pessoas, uma comunidade que tem prazer na doação, uma comunidade que tem prazer na generosidade, uma comunidade que tem prazer em amar e servir o pobre, em servir todas as pessoas, mas sem desprezar o pobre, sem desprezar aquele que sofre, aquele que necessita de apoio, de acolhimento. Uma comunidade que tem prazer em compartilhar. Quantas coisas Deus tem nos dado, e o Senhor deseja que sejamos pessoas generosas, pessoas que têm prazer no repartir, no compartilhar. A palavra do Senhor continua nos ensinando. Se a gente satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aleluia, aleluia. Que promessa maravilhosa, uma igreja comprometida com a missão, uma igreja nas ruas, uma igreja no meio do sofrimento, uma igreja não centralizada numa reunião semanal, em 1 ou 2 cultos, ou quem sabe 3 cultos semanais. Nós valorizamos as nossas reuniões presenciais, nós valorizamos as nossas celebrações, nós amamos estar em comunidade, mas, meus irmãos, o nosso cristianismo não pode se limitar a essas reuniões, a esses encontros, porque a palavra, ela nos incentiva com uma teologia prática, com um derramamento do nosso coração no outro. Queremos ser uma comunidade nas ruas, nas praças, nos hospitais, nos lares pobres. Queremos ser uma comunidade onde há choro, onde há medo. Queremos ser uma comunidade onde há sofrimento. O Senhor nos convida para ajudar pessoas, para amar pessoas.
O Francis Chan, ele desenvolveu o seu conteúdo, a sua teologia a partir da palavra de Deus, uma comunidade voltada para o amor às pessoas, uma comunidade em que a igreja ela é valorizada como esse instrumento que Deus vai usar, a fim de que pessoas sejam abençoadas, a fim de que Jesus seja glorificado e exaltado. Francis Chan, ele fala de coração a respeito da unidade do reino de Deus. É possível preservar nossas convicções como comunidade e em todo tempo comunicar graça e comunicar bondade. Nós devemos amar a igreja, devemos celebrar a vida de Jesus na igreja. Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Francis Chan faz um comentário interessante, ele diz que as redes sociais dão voz a todo mundo pode falar, todo mundo pode gravar um vídeo, todo mundo pode usar as redes sociais, ela é democrática, as redes sociais dão voz a todo mundo, então todos querem se fazer ouvir, e ele diz que nós devemos ter cuidado, porque nessa necessidade de que todos temos, de que as pessoas nos ouçam, devemos ter cuidado com relação à motivação do nosso coração. E aí o Francis Chan diz o seguinte: as redes sociais dão voz a todo mundo, então todos querem se fazer ouvir, as vozes são muitas, os discípulos não. A grande questão é a motivação do nosso coração. Devemos utilizar as redes sociais, sem jamais esquecer que somos discípulos de Jesus. Nem todo mundo que faz uso da rede social é um discípulo de Jesus. Portanto, devemos discernir as vozes que ouvimos nas redes sociais com sabedoria e com prudência. Tem muitas pessoas apregoando o desamor pela igreja, apregoando uma desconexão da comunidade local. Devemos ter cuidado com isso, porque a palavra de Deus não nos ensina sobre essa desconexão. Nós somos corpo de Cristo, somos igreja, devemos amar a igreja. Nós somos a igreja. A unidade ela sempre caminhará com a humildade. Não há como você desejar viver a unidade da igreja sem um coração humilde. Paulo tratou muito sobre isso em Filipenses. Você pode estudar Filipenses e perceberá isso. Imagine como seria difícil conduzir um time em que cada jogador, crendo-se mais sensato que o técnico, se recusasse a se submeter à liderança. Imagine se uma comunidade, cada um quer mandar um pedaço dessa comunidade, cada um quer seguir a sua própria direção. Essa comunidade será doente, essa comunidade não será saudável. Imagine, eu vou repetir a frase do Francis Chan, imagine como seria difícil conduzir um time em que cada jogador, crendo-se mais sensato que o técnico, se recusasse a se submeter à liderança. O Flamengo, nesses últimos anos, foi uma equipe muito coesa, em que até os vascaínos passaram a admirar o Flamengo, passaram a admirar a beleza do Flamengo jogando. Por quê? Um técnico, um treinador, dando direção, dando ensinamento, dizendo como a equipe deveria jogar, o esquema tático, como os laterais se posicionariam, como que cada jogador deveria avançar dentro daquele esquema para poder pressionar um pouco mais o adversário, mantendo a posse de bola. Aquela equipe jogou de maneira eficiente, porque aquela equipe decidiu se submeter
a instrução daquela liderança, daquele treinador que é o Jorge Jesus. Muito interessante pensarmos sobre isso. Desejando ser uma comunidade saudável, devemos em humildade, em amor, nos submeter à orientação que o Senhor tem dado, aquele facilitador daquela comunidade, e juntos, por meio dos nossos dons espirituais, das habilidades que o Senhor nos deu, vamos servindo aquela comunidade para que ela seja saudável, para que ela abençoe pessoas, para que ela sirva nas suas necessidades, nas necessidades do seu bairro, e juntos em humildade vamos caminhando, amando a Jesus, amando a sua igreja, amando a sua comunidade local. A igreja, ela é muito valorizada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vibra com a igreja, e nós devemos vibrar com a igreja de Jesus. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Jesus, a noiva, nós somos a igreja. Efésios capítulo 5, versículos 29 ao 30, traz esses princípios. O Francis Chan trabalha a igreja, ele tem um capítulo chamado O Sagrado, e ele desenvolve essa visão amorosa que devemos ter com relação à igreja. E falar da igreja como algo sagrado requer zelo do nosso coração e requer humildade. Efésios 5, 29 ao 30, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Paulo trata o relacionamento entre Cristo e a igreja como um mistério sagrado. Olha que interessante, Paulo trata a igreja como um mistério. Ele usa essa expressão em Colossenses, e ele usa essa expressão também em Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Interessante que o apóstolo Paulo, ele utiliza o plural vocês e o singular templo. Juntos formamos o templo, juntos e unidos formamos a casa de Deus, e justamente por sermos templo, Deus habita em nós. Olha que coisa maravilhosa, olha que amor pela igreja, essa conexão dos membros, esse ajuntamento dos membros nos torna o templo, e Deus habita em nós. Deus habita na unidade, Deus habita na comunidade. Por isso você deve amar a igreja, por isso você deve falar bem da igreja. Pela igreja somos parte do corpo de Cristo, somos templo de Deus em comunidade. Pedro nos chamou de pedras vivas. Devemos amar a igreja e tecer comentários excelentes acerca da igreja, fazer fofoca, disseminar boatos e dividir a igreja não deve ser a atitude de uma pessoa que ama a igreja de Jesus. 1 Coríntios 3, 16 ao 17, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo explica que o templo do Senhor é sagrado,
e que essa vida em coletividade agrada a Deus. Essa foi a explicação do apóstolo Paulo. Quando falamos mal de um membro da igreja, golpeamos o templo com uma marretada. Olha que expressão forte utilizada pelo Francis Chan. Nós somos o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Em comunidade formamos o templo, formamos a igreja. Por isso não devemos falar mal dos membros desse corpo. O Senhor tem tanto amor pela sua igreja e Ele nos constituiu igreja, um reino de sacerdotes. O Senhor nos constituiu como povo dele. Nós somos a igreja de Jesus. Infelizmente, irmãos, vivemos uma cultura em que as pessoas querem opinar sobre tudo, querem avaliar e fazem isso com a igreja também. Elas opinam sobre a liderança, sobre a música, sobre a liturgia e sobre tantas outras coisas. Muitas vezes opinam falando mal, opinam fazendo críticas pesadas contra a igreja de Jesus. Você é um adorador, você é alguém que foi chamado por Deus para o adorá-lo e para servi-lo e também servir pessoas, amar pessoas, acolher pessoas. Seja fascinado pela igreja. Efésios 3, versículos 8 ao 10. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Mediante a cruz, povos de todas as línguas e nações se tornaram membros de um mesmo corpo. A igreja de Deus é bela e deve ser admirada. Devemos amar a igreja. A igreja primitiva não precisou de música empolgante, vídeos bem feitos, líderes carismáticos e iluminação especial para celebrar o fato de ser parte do corpo de Cristo. O evangelho puro foi suficiente para levá-la à admiração reverente. Ter bons vídeos é bom demais. Música empolgante é contagiante. Líderes carismáticos abençoam a nossa vida. Uma iluminação especial, ela contribui para a comunicação, ela nos ajuda. Mas é necessário a gente voltar à essência. É necessário um retorno para os princípios, para a vida comunitária, para o serviço, para a coletividade, para a vida em comunidade, para o pertencimento, o senso de pertencimento. Cuidado com a necessidade dos acréscimos. Cuidado com a necessidade dos recursos extras, para que você admire a vida comunitária, para que você admire a beleza da igreja. Permaneça admirando e falando bem e amando a igreja de Jesus e amando pessoas. E o Francis Chan, ele encerra o seu capítulo falando acerca da igreja, dizendo o seguinte: sendo bem sincero, nós incitamos você a se viciar nessas coisas menores. Nós banalizamos o sagrado e devemos nos arrepender disso, que possamos voltar à simplicidade do Evangelho. Obrigado por você ter acompanhado essa aula. Nós teremos apenas mais uma aula do módulo Cartas à Igreja e eu quero te agradecer a sua atenção. Permaneça orando pelo Instituto Servos, por essa avenida que será uma grande bênção na nossa comunidade de fé. Eu amo ser igreja com você, eu amo ser comunidade com você.
Nós somos a TIB, uma comunidade viva, um povo de esperança e paz, uma família que celebra os propósitos de Deus. Juntos somos melhores. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.